né? E o Foucault, que é um filósofo aí muito interessante, ele não quer falar a verdade do que é o poder, a verdade do poder. Ele não está querendo falar a verdade da sexualidade. Ele está querendo falar como o poder se manifestou na época tal como está se manifestando agora. Ele sempre volta para o passado, não como museu, para entender melhor o presente. Como que todo esse processo que se passou chegou na gente e nos tornou a pessoa o que somos hoje. Por que que temos essa relação com o poder, com a sexualidade, com a subjetividade, com o cuidado de si? Por que que essa relação que temos hoje é dessa maneira? Né? O que nos construiu? Né? Ou seja, não está querendo encontrar a verdade inabalável, né? Como que o poder sempre foi, como que a sociedade sempre se organizaram. Não, ele quer entender como as coisas estão se organizando agora e como que chegaram agora, até esse momento. Para ele, não foi como a gente costuma ver nos livros de história. O que que os livros de história fazem? Aí eles buscam um caminho lá atrás, como se aquilo lá já estivesse caminhando para isso. Né? Que essa noção de teleologia, né? Que tudo já tem um fim, né? E eu tenho que encontrar lá atrás o caminho. O Foucault ele vai falar, não, a história não é assim. A história ela opera por descontinuidades, ela opera por jogos de poder, por interesses, né? Então o Foucault ele vai dizer, a história é muito menos linear do que a gente imagina. E ela não opera por evolução, ela opera por transformações, outras modificações, outras configurações. Ela só se configura de outra maneira. Não quer dizer que o agora é melhor que o antes. Não tem como ter um parâmetro para estabelecer isso. O Foucault ele vai constatar essa irregularidade da história. Ele fala, não, a história não é regular. Ela não estava lá desde trás caminhando para chegar aqui, né? Ela parte por irregularidades. São vários movimentos para vários lados, e aí, numa dinâmica de poder, alguns são tomados como verdadeiros e certos, e outros como equivocados e errados, são deixados de lado. Simplesmente. Há um movimento de poder, por isso o Foucault ele vai usar o método do Nietzsche, que é a genealogia. Né? O que, que a genealogia faz? A genealogia fala, não tem uma identidade inicial que deve partir daí tudo foi se desenvolvendo. Foram lutas. Lutas são interesses, são jogos de poder. Né? E é por meio dessas lutas, desses embates, que a gente vai entender como algumas coisas hoje tendem. Por que, que hoje a gente fala tanto, não a gente, mas a psicologia enquanto ciência, fala tanto em neurociências, né? Em aprendizagem, psicologia positiva, e não fala em psicologia corporal, né? E não fala no, sei lá, na fenomenologia, né? Por que a psicologia científica não fala? Quando você vai ler lá manuais de livros de psicologia, entrevistas com psicólogo, nas mídias, não se fala em psicologia, não se fala em somaterapia, não se fala em esquizoanálise. Por quê? Porque há uma escolha, né? Há um interesse, há um intuito, né, de uso de poder nisso. E muitas vezes a gente acaba caindo nesse discurso sem perceber que a ideia que a gente tem hoje de psicologia, ou de psicanálise, ou de psiquiatria, é uma construção por meio de jogos de poder, jogos de interesse. Não foi porque o teórico lá atrás, não. Muitos teóricos foram excluídos, foram deixados de lado. Estava falando aqui dos anos 60, dos anos 70, a gente tem aí uma série de filosofias e de pensamentos que pode se relacionar com a psicologia que surgiram nesse período, como a esquizoanálise, a somaterapia, a bioenergética, o próprio William Reich, com a teoria dele lá do corpo, né, a psicologia do corpo, são teóricos que hoje a gente não escuta falar, que não compõem a psicologia do modo que é agora. Né? O próprio Timothy Leary, que era aquele amigo do John Lennon, que criou uma psicologia psicodélica, psicoterapia usando LSD, a proposta dele. Hoje ninguém se fala. Se falar num cara desse, é capaz de ser preso. Né? O cara era amigo do John Lennon, mas ele propunha uma psicologia para isso. Ele estava num momento, os anos 60, momento de revolução sexual, movimento hippie, tudo isso, a contracultura, né? A gente não vê. Por quê? Houve um movimento de poder saber que falou, isso aqui não vai fazer parte da psicologia. E pronto, não é uma lei. O Foucault vai sacar isso. Não é uma lei, é uma norma. A gente é operado muito mais por normatividade do que por leis. Essa é uma grande sacada do Foucault.